Um assunto que costuma ser frequente em conversas de mulheres é o uso do anticoncepcional. Coisas como qual usar, como usar, preciso de um profissional envolvido, eu corro risco de engordar, são perguntas que sempre são discutidas quando estamos falando desse tema. Aliás, cerca de 40% das mulheres apresentam efeitos colaterais e, por isso, 50% delas abandonam o tratamento. Nesta edição do Instante Saúde, vamos tirar algumas dúvidas sobre o anticoncepcional. Quando a paciente toma anticoncepcional sem orientação do médico, ela está mais sujeita a complicações decorrentes do uso desse remédio. Então a gente vai ver que o paciente pode ter uma chance aumentada de trombose venosa, de uma piora de doença cardíaca, de doença vascular. A gente vai ver que o anticoncepcional ele pode alterar tanto o metabolismo do glicídio quanto dos lipídios, levando a uma alteração de glicemia e de colesterol. Então, por isso que a gente pede para sempre a paciente procurar um médico para ele avaliar história de doença prévia, doença familiar, para a gente poder adequar o melhor tipo de tratamento para a paciente. Podem ter algumas complicações do uso dessa medicação, então a gente tem que ver se ela não tem nenhuma contraindicação para o seu uso. Então, paciente que tem uma doença de trombose venosa prévia, a gente não usa esse tipo de medicação. Pacientes tabagistas, pacientes hipertensas, diabéticas, pacientes que tenham doenças vasculares, doenças coronarianas, pacientes com politraumatismo também a gente evita o uso de medicação, politraumatismo para evitar também a doença de trombose. O anticoncepcional serve para evitar uma gestação inoportuna, mas ele também serve para diminuir o fluxo menstrual em algumas pacientes, quando às vezes tem mioma, quando a paciente pode ter anemias, repercutindo no organismo dela. Tratamento de acne, muitas vezes a gente consegue melhora, evitar o câncer de endométrio, câncer de ovário. Tem alguns estudos mostrando que ele também pode diminuir a incidência no câncer coloretal. Então, em uma série de alterações a gente consegue também tratamento usando o anticoncepcional. Os efeitos colaterais que bastante paciente chega no consultório se queixando são enjoos, náuseas, distúrbios gastrointestinais, cefaleia. Algumas pacientes pioram, já têm cefaleia e com o uso da medicação podem piorar esse quadro. A gente vê também queixa de sangramento intermenstrual, que é o que a gente chama de spot. No meio da cartela, ela apresentar sangramento. Mas isso muitas vezes é revertido com a continuação da medicação. O programa de hoje falou um pouco sobre como utilizar o anticoncepcional da melhor forma, mas é importante lembrar que tudo deve ser feito com orientação médica. Não perca conteúdo exclusivo no blog da TV Uva. Tchau e até a próxima!